Deparamos-nos diariamente com uma série de textos que tentam convencer-nos a adquirir determinado produto. Então, o texto que quer convencer, né, que a gente compre determinado produto, ele é chamado de texto publicitário. É essa a ideia. Vejamos então um exemplo desse texto. Olha só. É festa na fazenda. Para tratar a tristeza parasitária e fazer a alegria tomar conta do rebanho. A tristeza parasitária pode afetar o rebanho a qualquer momento e em qualquer fase da vida. Contudo, existe uma dupla capaz de reanimar e proteger o potencial produtivo dos animais. Com você, Ganaseg 7% e Kinetomax. Ganaseg 7%. Combate da babesiose, piroplasmose, curto período de carência para o leite, apenas 96 horas. Ótimo índice de segurança. Kinetomax. Rápida ação contra anaplasmose. Dose única. Curto período de carência, leite 5 dias, carne 8 dias para animais tratados via intramuscular e 4 dias para animais tratados via subcutânea. Show tristeza. Faça a pergunta para você. Se você for um agente publicitário e aí você fala com a empresa e tal, você tem contato com a empresa, ou então você é o dono aqui desses remédios e tal, e aí você tem uma verba grande. Essa verba grande você coloca assim de repente você vai pegar essa estrutura aqui, né? E você vai veicular, por exemplo, em qualquer veículo de informação. Você vai, por exemplo, colocar isso daqui no horário nobre de uma TV, e você faça isso, assim. Você vai colocar. Você conseguiu entender que esse texto aqui, ele é direcionado a um nicho bem específico? Que nicho é esse? Então vamos lá. Esse nicho é para aqueles... Esse nicho... são aqueles, né, que cuidam de rebanho. Para os fazendeiros e tal. Concorda comigo? Que cuidam de rebanho. Então ele falou assim, ó, é festa na fazenda, para quem tem fazenda, quem trabalha em fazenda. Então, concorda comigo que isso daqui é fechado bem a um nicho específico? Sim. Então não vai ser veiculado em qualquer lugar. E quando você tem um nicho muito específico, é natural, isso a gente vê muito na parte do marketing e tal, né, da questão publicitária e tal, é natural que, poxa, não é qualquer pessoa que vai ver essa propaganda aqui, esse texto publicitário. Não é para abrir para todo mundo. Isso daqui a gente tem que procurar aquelas pessoas que tenham determinadas características que tenham a ver com fazenda, rebanho. Então, se for de repente lá no Instagram, você tem algumas palavras-chave de fazenda, alguma coisa assim, gado, rebanho e tal, para puxar aquelas pessoas. Você não vai colocar isso numa rede nacional de TV, você vai gastar dinheiro à toa. Vai atingir uma quantidade enorme de gente, sendo que muita gente vai ignorar, não vai nem saber o que é esse negócio de piroplasmose, quilomotax, anaplasmose e tal, não tá nem aí. Concorda comigo que isso aqui é um nicho bem pequeno, fechado? Por que eu estou dizendo isso? Que o autor, né, desse texto publicitário, ele não precisou explicar o que é piroplasmose, o que é babesiose. Mas um texto publicitário tem que ser bem direto, mas ele tem que ser bem claro. Sim, para aquele público específico, quando fala babesiose, ele sabe o que é. Quando fala piroplasmose, ele sabe o que é. Concorda comigo? Ah, sim. Então, o texto, ele acaba não tendo muito sentido para quem não é da área. Mas para quem é da área, isso aqui é vendável. Correto? Ah, sim, Terror. Tranquilo. Então, tem um público específico, não é? Sim. Sobre os elementos estruturais desse texto e suas estratégias de produção, é correto afirmar: o texto segue a estrutura clássica dos textos publicitários. A estrutura clássica, você vai lembrar assim: compre batom, porque é muito gostoso, faça isso. Isso é a estrutura clássica, né, do texto publicitário. E aí você vai ter lá o título, batom, o subtítulo, não deixe de comprar batom, o conteúdo da informação, batom, tem isso, é muito gostoso, assim, sensado, e uma recomendação à aquisição do produto. Compre batom. Então você vai pedir aquela pessoa para fazer aquela ação, né? A chamada para a ação, compre batom. Né? Clique aqui, compre o batom. Isso é chamada para a ação. Então isso não é, o texto não é
da estrutura clássica dos textos publicitários. Ele não tem uma recomendação à aquisição do produto. Ele não fala assim, então compre Ganaseg, então compre Kinetomax, compre isso. Ele não está falando. Ele só falou, show tristeza. Acabou. Concorda comigo? Ah, sim, terror. Tranquilo. Ele só mostrou, olha, existe uma dupla capaz de reanimar e proteger o potencial produtivo dos animais. Ele mostra pra gente, ele esclarece isso pra gente. Correto? Beleza. Tranquilo. Então, você viu, não é uma recomendação para aquisição do produto. Existe sim o título. Eu posso entender essa primeira parte aqui como um subtítulo, porque até na prova não deu muito pra gente identificar se é um subtítulo ou não, tá? Não dá pra gente saber disso. Mas aqui, o conteúdo da informação, ele colocou conteúdo, lógico, mas recomendação não. Tá legal? Então não está na estrutura clássica dos textos publicitários. O final do texto dirige-se particularmente às emoções dos leitores, de modo que eles continuem a pensar na mensagem veiculada. O final do texto é show tristeza. Show tristeza é para quem? É para o gado. O gado não vai ficar mais triste, não. Ele vai ter uma capacidade produtiva alavancada. Então isso é direcionado como se fosse direcionado para o gado. E não as emoções, o leitor não vai ficar mais triste. Não. É o gado que não vai ficar mais triste. Ele vai produzir ainda mais. Fora, né? Letra C. Olha só. O texto veicula a mensagem selecionando informações. O texto veicula a mensagem selecionando informações, não explicitando termos supostamente conhecidos e utilizando uma linguagem adequada a esse público-alvo. Então, só reforçando aquilo que eu falei, é um nicho pequeno. Isso daí é aquele nicho que é o fazendeiro, aquela pessoa que lida com o gado, tá legal? Diariamente. É esse nicho. A esse nicho, ele não precisa explicar o que é babesiose, piroplasmose, anaplasmose, período de carência, que é leite 5 dias de carne, 8 dias para animais. Ele não precisa falar disso. Concorda comigo? Porque já é para um público específico. Então ele ignora explicações de palavras supostamente perceptíveis para o público-alvo. Por isso, vamos agora entender a leitura, fazer a leitura dessa alternativa C. Então, olha só, é correto afirmar que o texto veicula a mensagem tendo em vista o seu público-alvo selecionado, e é para ele especificamente que ela está falando, selecionando informações, babesiose, anaplasmose e tal, não explicitando termos supostamente conhecidos pelo público-alvo. E utilizando uma linguagem adequada, voltada para o público-alvo. É até uma forma de você selecionar, né, na campanha publicitária. Ele não vai vender para uma pessoa que não tem fazenda, que não tem relação com gado, nada. Então aquela pessoa não vai nem entender, já vai passar batido, pronto. Não vai ligar para a empresa nem nada, correto? Ele já vai diretamente para aquela pessoa que conhece, que sabe. Tá? Então ele realmente utilizou uma linguagem adequada ao seu público-alvo. Então são termos que ele não precisou explicar, correto? Então, olha, não explicitou termos, né? Não colocou ali dados sobre aqueles elementos lá, porque supostamente já são conhecidos pelo público-alvo. Alternativa C. Olha só a alternativa D. O produto anunciado deve ter destacadas as suas características principais e as vantagens explícitas sobre os concorrentes. Ele não falou sobre vantagens explícitas sobre os concorrentes e que a campanha publicitária tem que ter isso. Ele ignorou isso, não falou de concorrente. Isso dá até uma noção de notoriedade. Eu não preciso falar de concorrente, né? O meu produto é o melhor. Né? O texto é construído segundo um roteiro. Chamar a atenção para o tema, e isso, o título já faz isso. Despertar o interesse dos leitores, mostrando, de alguma forma, ele mostra, né? Ó, existe uma dupla capaz de reanimar e proteger o potencial. Né? Sim. Transformar o interesse em desejo de aquisição e apelar para a ação. É o que a gente fala, né? Que é a chamada para a ação. Compre batom. Isso não tem aqui. Beleza? Isso não tem aqui. Então ele fugiu àquela estrutura clássica falada na alternativa A. Por isso a alternativa C é a correta.